terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Quem vai ser enganado? Quem vai ser enganado por essa pessoa religiosa como Saul foi? Foi simplesmente tão astuto e tão perfeito que enganaria o quê? O próprio se possível. Muito bem. Apocalipse 13:8, deixe-me ler para vocês. E todos os que habitam sobre a terra adoraram-na, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quando nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro, quando o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, quando Deus era Jeová, Elohim, aquele que existe por si, exatamente como um enorme diamante. E ele não poderia ser nada mais, mas dentro desse diamante, seus atributos, estava um Salvador. Nesses atributos, no interior dele, estava um curador. Bem, não havia nada para salvar e nada para curar, mas seus atributos produziram isto. Então, antes da fundação do mundo, quando ele soube que a grande exposição aqui dele, que ele seria um Salvador, que ele viria e se faria carne e habitaria entre nós, e ele sabia que pelas suas pisaduras seríamos sarados, ele matou o Cordeiro em seu livro antes da fundação do mundo e escreveu o nome de vocês naquele livro antes da fundação do mundo. Ouçam isto. A predestinação, olha lá atrás para a presciência, quero dizer, a eleição. A eleição olha lá atrás para a presciência e a predestinação olha para o destino. Não se esqueçam disso, que é a eleição. Olha aqui para trás, aqui está. Eu era um joio, eu nasci um pecado, formado em iniquidade, vim ao mundo falando mentiras, nasci entre pecadores. Pai, mãe e a minha família inteira pecadores, eu era joio. Mas de repente tornei-me um grão de trigo. Como isso aconteceu? O que é isso? Eleição. Deus, antes da fundação do mundo, elegeu que o joio se tornaria um grão de trigo. Agora, eu sei que sou um grão de trigo porque sou salvo. Como faço isso? Olho para trás e vejo que ele predestinou isso muito tempo atrás. Por presciência, ele viu que eu amaria, de modo que fez uma propiciação através de seu próprio filho, para que através dele eu pudesse me tornar de um joio a um grão de trigo. Agora onde estou, salvo, caminhando na graça de Deus, para o que a predestinação olha para o destino, para onde ele me levará e para onde estou indo. Amém. Aí está. Agora vamos ler um pouco mais. Então teremos a encerrar rapidamente. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para a adoção. Predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O que ele fez? Ele, por presciência, nos viu de antemão, sabendo que ele era um Salvador existente por si mesmo. Não havia anjos, nem nada, apenas Deus, Elá, Elohim, aquele que tem existência por si, nada além dele somente. Mas nele havia um Salvador. Bem, o que ele vai salvar se não há nada perdido? Sabendo disso, então, ele soube que esse grande atributo nele projetaria algo além que ele poderia salvar. Então, quando fez isso, por presciência, ele olhou para baixo e viu todos os que aceitariam isto. E então, ao fazê-lo,
Ele disse, para salvar isso, a única maneira de eu poder fazê-lo será eu mesmo descer e me fazer carne e tomar o pecado de um homem sobre si e morrer por ele, para que eu seja aquele que é adorado, porque ele é Deus, o objeto de adoração. Então ele desceu e tomou sobre si, e enquanto fazia isso, ele fez isso para que pudesse salvar você que quer ser salvo. Está vendo o que quero dizer? Por presciência, o Deus infinito, que conhecia todas as coisas, viu o Cordeiro e matou o Cordeiro antes da fundação do mundo, e colocou seu nome no livro da vida do Cordeiro, e viu a capacidade de enganar de Satanás. O que ele faria então? Ele colocou seu nome lá e ele disse que o anticristo seria tão religioso, tão bom, sujeito tão fino, um homem tão inteligente, tão religioso, que enganaria até os escolhidos, se fosse possível, mas é impossível, porque o nome deles foi pré-ordenado antes da fundação do mundo. Por eleição, ele os escolheu, e por predestinação sabem para onde estão indo. Aí está. Agora, quem poderia duvidar disso? É o que Paulo disse. Essa é a escritura de Paulo. Esse é o escrito de Paulo. Isso é o que ele ensinou à sua igreja. A igreja, posicionalmente, antes da fundação do mundo, quando Deus, em sua dor de parto, estava trazendo você, sabendo o que você ia fazer, ele o colocou posicionalmente em seu próprio corpo, para ser uma dona de casa, para ser um fazendeiro, para ser um pregador, para ser um profeta, para ser isso ou aquilo. Ele o colocou posicionalmente. Então, quando tivermos vindo das terras do alho do Egito pela santificação e formos batizados na terra prometida, pois a promessa de Deus é o Espírito Santo. Efésios 4:30 disse, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Então, Deus tendo predestinado a igreja, ele disse, e todos os povos, haverá milhões vezes milhões que andarão muito religiosos e serão enganados. Os únicos que não serão enganados serão aqueles que entraram na terra prometida, que antes da fundação do mundo tiveram seus nomes postos no livro da vida do Cordeiro e entraram na terra prometida e estão desfrutando dela. Muitas pessoas temem vir e agir de modo estranho. Muitas pessoas temem que o Espírito Santo as leve a fazer algo que se envergonhe das pessoas. Muitas pessoas temem vir e chorar, e seu ente querido as veja chorando, ou mamãe, seu vizinho, chefe, o veja. Permitam-me falar-lhes sobre um homem certa vez antes de encerrar. Havia um homem chamado Davi, quando a arca de Deus tinha estado na terra dos filisteus e vinha passando puxada por uma arca. Um velho boi estava puxando. Quando Davi viu aquela arca vindo, ele tinha uma pequena beca sobre si. Ele correu para lá, dando chutes, e pulou por ali, gritou, pulou, dançou, pulou e dançou. E ele, o rei de Israel, e sua esposa olhou pela janela e o viu agir tão estranhamente. Ela o desprezou. Ora, ela deve ter dito, oh, idiota, vejam ele lá como está agindo, dando chutes, pulando e agindo assim. Ora, ele deve estar louco. E naquela noite, quando ele entrou, ela disse em palavras como essas, ora, você me envergonhou, você, rei, meu marido, fazendo isso, agindo assim. Davi disse, amanhã farei melhor do que isso. Sim, Senhor. Ele disse, não sabe que eu estava dançando para o Senhor? Ele atravessou, ele estava na terra da promessa. Ele havia perdido todos os estilos próprios e a sujeira do mundo. Ele estava tão feliz em saber que a arca estava entrando em sua própria cidade.
E eu lhes digo, tem gente que teme receber o Espírito Santo, temendo que possam falar em línguas, temem que alguém diga agora, ele é um desses sujeitos que fala em línguas. Ele tem medo de vir à igreja e ser batizado em nome de Jesus Cristo, porque tem vergonha disso. Alguém disse que terei de recolher minhas fitas porque eu havia pregado sobre ser batizado em nome de Jesus Cristo. Não as estou recolhendo, vou fazer mais delas. Isso mesmo, fazer mais. Essa é a Bíblia. Se não gostam do que fizemos ontem, observem só o que faremos amanhã. Isso é o que se faz, veja, apenas continue, não há fim, porque é do Senhor, é Deus. Sabem o que Deus fez? Deus olhou do céu para baixo e disse, Davi, você é homem segundo o meu coração. Davi não se envergonhou. Ele era um servo do Senhor. Ele amava o Senhor. E ele estava tão feliz, exultante, que não pensou em prestígio humano. Vejam, como eu disse em meu sermão esta manhã, estamos com tanto medo que queremos que um Saul nos ensine, queremos um Saul de algum seminário para nos dizer como devemos fazer a nossa religião, como devemos. Isso está do outro lado do Jordão, deste lado, o Espírito Santo conduz. Aqui você está fora daquela sujeira, aqui você não se importa com o que eles pensam, aqui você está morto e sua vida está escondida em Cristo através e selado pelo Espírito Santo. Você não se importa, está vivendo em Canaã, pode suportar bom milho, você é nova criatura em Cristo Jesus, está na terra prometida indo para lá. Lembro-me de estar lá, irmão Collins, cerca de uns 30 anos atrás, quando essa igreja ainda não havia sido construída, era uma pequena reunião de tenda instalada aqui, meu primeiro encontro, e estava pregando este mesmo evangelho, a mesma coisa, as riquezas incompreensíveis de Cristo, o batismo em água em nome de Jesus Cristo, crendo que toda palavra é a verdade, o batismo do Espírito Santo, a cura divina e poderes de Deus, assim como prego agora. Nunca variei 1 centímetro de nada disso. Deus revelou mais para mim. Assim, à medida que Ele revela, continua trazendo. Ele nunca tira do que tem sido entregue, apenas continua acrescentando. Fiquei lá quando cerca de 500 pessoas estavam de pé nas margens, cantando nas margens tempestuosas do Jordão. Me encontro e lanço um olhar desejoso à bela e feliz terra de Canaã, onde estão minhas possessões. Quando alcançarei aquela saudável praia e serei para sempre abençoado, quando alcançarei e estarei do meu Pai, descansei para sempre. Quando começaram a cantar isso, eu estava levando o moço para o rio para batizá-lo em nome do Senhor Jesus e disse, Pai Celestial, enquanto trago este menino a Ti, com base em sua confissão, tenho fotos disso em casa. Disse, quando o batizo com água, em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, enche-o tu com o Espírito Santo. E mais ou menos naquele momento algo fez sair um redemoinho. E aqui veio ela, girando, e lá estava, resplandecente estrela da manhã. Lá estava aquela luz que vocês veem bem ali na foto. Lá estava lá ela. Foi em volta lá para o Canadá e por aí disseram uma luz mística aparece sobre o ministro batista local enquanto batizava. Há alguns dias, quando o Dr. Lamsa veio a mim, não sabia nada a respeito e me trouxe uma ilustração que o irmão tem lá com ele agora. O irmão tem essa ilustração, o irmão está com a Bíblia colocada lá em seu livro. Muito bem, havia uma ilustração do antigo arcaico símbolo hebreu de Deus, exatamente o que existia nos dias de Jó, antes que a Bíblia fosse escrita. Deus em seus 3 atributos, não 3 deuses, um Deus em 3 atributos, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 ofícios em que Deus operava, não 3 deuses, 3 atributos, e lá estava. Quando aquele grande homem, o Dr. Lamsa, a tradução da Bíblia Lamsa, quando ele disse aquela manhã, quando eu lhe disse isso, eu disse, o que é esse símbolo? Ele disse, esse é o antigo símbolo de Deus em hebraico, Deus, um Deus em 3 atributos. Eu disse, tais como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele parou,
baixou sua xícara de café, olhou para mim. Jim, creio que o irmão estava lá. Leo disse, o irmão crê nisso? Eu disse, de todo o coração. Ele disse, ontem à noite, estando em sua reunião, irmão Branham, eu vi aquele discernimento, nunca vi isso antes nos Estados Unidos, na minha terra. Ele disse, esses americanos nem conhecem a Bíblia, a única coisa que conhecem é a sua denominação, nem sabem onde estão. Disse, eles não sabem nada. Mas quando eu estive lá ontem, agora, irmão Jim, só digo isso com reverência e amor, eu disse, esse deve ser um profeta. Mas quando vejo que o irmão crê que o Pai, Filho e Espírito Santo não eram três deuses, eram atributos, então sei que o irmão é um profeta de Deus, ou não lhe seria revelado assim. Ele disse, esse é um sinal perfeito. Disse, nunca disse, o irmão não é da unidade. Eu disse, não, Senhor, não sou da unidade. Eu creio em Deus sendo Deus Todo-Poderoso. Os três atributos são apenas três ofícios em que Deus único viveu. Ele disse, Deus abençoe o irmão. Ele disse, algum dia o irmão derramará seu sangue sobre a terra. Por isso, os profetas sempre morrem pela causa deles. Eu disse, assim seja, se agradar ao meu Senhor. A tradução da Bíblia Lamsa. Oh, como é verdade. Quantas vezes, como digo a esta igreja, como Samuel disse antes de escolherem Saul, antes de irem e se unirem a alguma denominação, ficarem completamente amarrados a algum tipo de religião, por que não deixa o Espírito Santo guiá-los? Por que não aceitam Deus como seu líder e o deixam abençoá-los? Esqueçam a denominação de vocês. Agora, não estou dizendo que não pertençam a nenhuma denominação da igreja, pertençam a qualquer uma que quiserem, é com vocês, mas estou lhe dizendo, como indivíduo, que deixe o Espírito Santo guiá-lo. Leia a Bíblia e o que a Bíblia disser para fazer, faça. Deus o abençoe. E agora esperei por muito tempo. Gostaria de saber se há alguém aqui que queira passar pela fila de oração para receber oração. Se estiverem, poderiam levantar a mão. Só 1, 2, 3. Muito bem. Todos venham aqui, fiquem aqui. Então, se quiserem, teremos oração. Não quero que saiam ainda. Quero fazer oficialmente outra coisa aqui antes de encerrarmos. Quantos gostam do estudo do livro de Gálatas? Quero dizer, Efésios. Agora, quarta-feira à noite, vamos entrar no selo. E então, no próximo domingo de manhã, entraremos na colocação da igreja posicionalmente. Sim, provavelmente entraremos nisso. Nesta próxima quarta-feira à noite, para vocês aqui em Jeff, colocando a igreja posicionalmente no lugar a que pertencem. Cada um, como somos chamados pela adoção. Deus nos adotou por filhos, somos filhos por nascimento, adotados e colocados posicionalmente pelo Espírito Santo. Vejam, eles eram todos hebreus quando atravessaram o rio, mas Josué dividiu a terra e deu a cada um a sua terra, segundo a declaração de sua mãe no nascimento, onde o Espírito Santo lhe disse. Vejam Jacó quando estava morrendo, um profeta, cego, encolheu os pés na cama, disse, vinde filhos de Jacó, e eu vos direi onde estareis no último dia. Glória! Sei que posso parecer estranho. As pessoas podem parecer estranhas, mas se vocês apenas soubessem a segurança, o ardor no coração. Vinde e vos direi onde estareis nos últimos dias. E posso pegar essa mesma escritura e pegar o mapa de onde os judeus estão localizados hoje e lhes provar que estão exatamente no mesmo local em que Jacó disse que estariam no último dia. E nunca o fizeram. Lá não estiveram naquele local até voltarem desde o dia 7 de maio de 1946, a noite em que o anjo do Senhor me apareceu lá e disse para essa missão. E posso lhes mostrar que quando voltaram para a nova terra foram exatamente para os locais onde Jacó disse que estariam localizados. E lá se encontram eles hoje. Que coisa, que coisa! Estamos um dia mais perto do lar. Simplesmente isso. Vocês, gente querida, enfermas, como estão, ou não estariam aí de pé apenas por estar.
Sou seu irmão, tenho uma comissão de Deus para orar pelos enfermos, não como tendo poder para curar, não tenho, mas tenho poder de oração. Como disse esta manhã, Davi não tinha nada além de uma funda. Mas ele disse, sei o que ela fará com o poder de Deus nela. Estão vendo? Eu só tenho uma pequena oração para oferecer por vocês e minhas mãos para pôr sobre vocês, mas sei o que a fé em Deus fará. Tem feito por outros, fará por vocês. Apenas creio nisso agora quando sobem caminhando um pouquinho mais perto. Agora, para tornar isso um tanto eficiente, gostaria de pedir ao irmão para vir aqui e ungí-los com azeite. Poderia fazer isso, irmão Neville? Vou pedir à igreja para se curvar em oração. Agora lembrem-se, semana passada, quando eu estava tão enfermo com aquele velho Holiday Rícido, simplesmente daria qualquer coisa se alguém viesse e pusesse as mãos em mim. Se alguém pudesse ter vindo, que Deus tivesse abençoado e ajudado, agradeceria tanto. Vocês se sentem agora como eu me sentia então? Vocês sentem agora que querem que eu faça exatamente como eu queria que alguém fizesse por mim? Então, Deus me livre que eu alguma vez fuja do trabalho, que eu sempre esteja cansado, esgotado, quando mal consiga mover um pé, que eu vá, porque vou me encontrar com cada um de vocês novamente naquela terra lá. Então vocês, mulheres de idade, homens mais velhos, debilitados, cabelos grisalhos, caindo, como uma rosa que abriu seu pequeno botão, deixou cair suas pétalas e está definhando. Vocês estão se desfazendo, não estão? Isso. E o único motivo pelo qual quer permanecer junto é para brilhar para a glória de Deus. Então, quando o inimigo pegou agora e correu, estou vindo com a funda de Deus, com fé, com o dom que Deus me deu. Aqui está o que eu disse para que entenda. Eu disse, se Pedro entrasse, ou alguns deles, não digo isso, você não tem de orar por mim. Apenas entre assim e diga como esta mulher. Diga, você, irmã fulana de tal, qual é seu nome? Irmã Howard. Diga, você, irmã Howard, irmã é crente? Irmã Howard, irmã crê, é crente. Então, veja, a irmã tem direito a todas as bênçãos redentoras. Então, eu diria, irmã Howard, tudo ficará bem. E me afastaria, como... Eu disse, eu gritaria, berraria, eu diria, Senhor, isso tem de acontecer, simplesmente tem. E pensei, bem, as pessoas pensam a mesma coisa quando vou orar por elas. Então é isso, sabendo o que quero dizer. E tenho ficado muitas vezes e abordado pessoas e dito, preciosa irmã, crê nisso, você crê, Senhor, Deus, faze com eles que eles creiam, diz-lhes que creiam nisso, por favor. Aceitará agora, não é isso? Deixei passar, e só digo, irmã Howard, a irmã é crente? Sim, sou. Muito bem, irmã Howard, você é crente, irmã, herdeira de tudo que Deus tem. E só seguro sua mão, vejam, creio nisso. Entre em contato com a irmã Howard, pondo as mãos sobre ela. Jesus nunca disse, orem por eles, ele disse, põe as mãos sobre eles. É isso, então, ela é curada, ela pode dizer, tudo estará bem. Irmã Howard, então a irmã pode ir para casa e ficar bem. Deus a abençoe. Você é irmã Hampton, a irmã é crente, não é? A irmã é herdeira de tudo que ele ofereceu. Deus esteja com a irmã Hampton. Vá para casa e fique bem agora. Jesus Cristo a curará. Você é a irmã Slaughter. A mãe é aquela por quem oramos no hospital. A mãe é crente, então, irmã Slaughter. Herdeira de tudo o que pedimos. Irmã Slaughter, que a irmã receba o que pediu e fique bem. Deus concederá. Irmão Jim, irmão, crê que Deus lhe concederá e que o Senhor Deus lhe conceda, Jim, exatamente o que o irmão pede. Eu a conheço. A irmã é crente. Eu a conheço. Esse é o seu marido ali. Ele é por quem orei ao telefone aquele dia. Sempre me lembro. Não pôde ir à reunião em Tulsa.
vir à reunião. E o Senhor o curou, mandou para a reunião. Em representação, a irmã está representando outra pessoa. Que atitude cristã é essa, irmã? Ele estava em representação também, representava todos nós. A irmã é crente e tem direito a tudo que Deus prometeu. Eu sou servo dele e pelo nome de Jesus Cristo lhe dou o que a irmã pede. Venha, irmão meu. Deus o abençoe. Tem sido muito bom para o irmão. O irmão é crente, sei que é. Creio que Deus lhe dará tudo o que o irmão pede, pois é crente. E como servo dele, a você, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, eu lhe dou o desejo do seu coração. Vai e o receba. Deus o abençoe. Irmã Bruce, eu a conheço. A pequena enfermeira que esfregou minhas costas, conhecia. Ela é de lá das proximidades do hotel GJ Twin J ou algo assim. A irmã tem representado outros. E qual é o seu desejo esta noite de seu pai? Por si mesmo esta noite. Então o inimigo a empurrou para além do alcance do médico, mas estou vindo após a irmã com uma funda. E em nome de Jesus Cristo, eu direciono a seta da funda para a pedra que entrou nos rins em condição bloqueada. Isso atrará de volta a Deus a casa dele. Nós pedimos a Ti, através do nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor é o pai desse homem. O irmão é crente. Uma hérnia do lado baixa e do lado esquerdo. O irmão crê que Deus lhe concederá isto, Senhor, e como servo dele, Senhor, esta mão talvez tenha tido muitos dias difíceis de trabalho. Veio aqui com um propósito para fazer algo. Concede o desejo do seu coração, Pai, como rogo em nome de Jesus que concedas. Amém. Não duvide. Essa hérnia vai parar de doer aí embaixo e o irmão ficará bem. Deus o abençoe, irmão. A irmã é crente, não é? A irmã é crente. A irmã é herdeira de todas essas bênçãos. Obrigado. Pai, trago esta minha irmã para a linha de fogo no centro do alvo e trago-a de volta a Ti da garra do inimigo em nome de Jesus Cristo. Amém. Vai ser exatamente como crê. Uma operação do pulmão. Ó Senhor, como esta jovem está aqui na flor da juventude, rogo por ela. O pulmão que teria de ser retirado e ela fica curvada o resto da vida. Tu és nosso Pai. E aponta o fogo da oração direto para ela, Senhor. Direto para aquele pulmão. Eu envio esta oração em nome de Jesus Cristo, possa ela atingir aquele pulmão e curá-lo. Em nome de Jesus Cristo eu peço. Amém. Você é irmã Gibbs. Exatamente. Sua cabeça está afastada de mim. A irmã é crente e herdeira de todas as bênçãos de Deus. Irmã Gibbs. Senhor, eu a trago a Ti com esta pequena funda que me deste. Como tu deste uma funda a Davi para vigiar as ovelhas de seu pai, e seu inimigo entrava atrás das ovelhas, ele não ficava com medo, pegava aquela pequena funda e ia logo atrás dos leões e ursos e
trazia as ovelhas de volta. Esta é uma oração da fé. Tu me disseste que eu fizesse com que as pessoas crescem e fossem sinceras. Trago a irmã Gert de volta esta noite. Eu arranco das mãos do inimigo, ela é a tua ovelha e a trago de volta ao aprisco do Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmã Lowe. Pressão alta. E a irmã é crente, é irmã Lowe, herdeira de toda a bênção. Então, Deus Pai, aponto esta oração esta noite como funda de Deus para as pressões altas da irmã Lowe. E da próxima vez que o médico medir a pressão, que ele olhe para ela e diga: está normal. Ela saberá o que causou isso. Em nome de Jesus Cristo. Dou isso a ela. Amém. Sim. Gostaria de ter meu pai aqui esta noite. Poderia oferecer oração por ele agora mesmo. Oferecerei pelo seu também, compreendo. Pai Celestial, o homem que gerou este rapaz, que está aqui na terra esta noite por causa dele, e seu próprio filho deseja que seu pai seja trazido de volta. Aí fora, no mundo do pecado alcoólatra. Ó Senhor, envio esta oração com fé e força e com tudo que posso lançá-la, este pequeno seixo, em nome do Senhor Jesus. Eu atiro naquele diabo que colocou essa coisa lá e que isso saia, que ele venha em segurança ao aprisco, em nome de Jesus. Amém. O irmão tem desejo de recebê-lo. O irmão quer entrar na terra onde todas as promessas estão. E agora, Senhor, este rapaz está logo ali do outro lado do rio, acampado do outro lado, e o Jordão se avolumando. E não há como ele atravessar, a não ser que tu faças o caminho como fizeste para Josué e para Israel. E Pai, estou pedindo-te como teu servo, permite que nosso precioso irmão, ó Deus, permite que ele entre nessa terra prometida, esta promessa aqui do outro lado, como fui transportado outra noite, que eu possa ter o privilégio de segurá-lo e pôr meus braços em volta dele naquela outra terra, dizendo: meu precioso irmão, concede, Senhor, que ele receba a promessa de Deus e Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, para isso, meu precioso irmão, esta mão que tem sido gentil comigo e feito coisas para mim que não são contadas. Ele crê e tem fé. E agora um inimigo tenta agarrar isso, meu amigo. Açúcar. E ele acha que ele pode agarrar este rapaz. Mas vou atrás dele. Estou indo para trazer de volta o que é teu, Senhor. Atirando esta rocha com fé centrada no alvo. Em nome de Jesus Cristo, ataco essa diabetes e açúcar. Meu irmão, traze de volta tuas próprias ovelhas ao aprisco, Pai.